noite. Se vocês estiverem me ouvindo, manda mensagem aí. Vamos começar a entrevista com o senhor Eugênio, esperando ele entrar aqui na nossa live. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Vocês conseguem me ouvir bem? Mandem mensagem, por favor. Que bom. Muito baixo? Muito baixo o áudio? Meu áudio tá baixo, deixa eu tentar arrumar aqui. Aproveitando que o senhor Eugênio ainda não entrou. Peraí. Removi o fone, fica melhor? Vocês conseguem ouvir melhor agora? Salve, Rivaldo. Muito baixo ainda, vou tentar ajustar aqui. Enfim, esperando o senhor Eugênio entrar na live. Peraí, deixa eu colocar o fone aqui direitinho. Melhor agora? Opa, então que bom. Meu, tem um holofote aqui, acho que tem, ó, 2, 4, 6, 8 lâmpadas acesas. Tranquilo, esperando o senhor Eugênio entrar. Liga pra ele, Rivaldo. Entrou já. Entrou, tá aqui. Envia a solicitação, senhor Eugênio. Começamos a nossa entrevista. Obrigado ao pessoal que entrou no horário, que está acompanhando. Agora tá. Hã? Agora tá. Tá. Senhor Boa noite, Eugênio, boa Felipe. noite. Prazer em conhecê-lo. Boa noite, prazer em conhecer o senhor também. Me ouvindo bem? Obrigado. Estou ouvindo bem, pode falar. Que bom. Começamos a entrevista. Um amigo aqui perguntou qual é o tema da live. A live é a entrevista com o senhor Eugênio. Tá meio. O som tá meio truncado. Mas é a imagem dele. Ah, é? Eu tô te ouvindo mal. Ouvindo? Tô ouvindo? Tá. Qual A fone imagem aqui? tá trêmula. Tá ok. Só um minutinho. A imagem dele tá ruim. Tá melhor. Sua imagem Melhorou? está deturpada. Turba. O som melhorou, dá para entender. Ele tá falando? Não. Não dá para ouvir nada. Me ouvindo ou não? Tô ouvindo mal. Acho que ele vai entrar de novo. Está travando. Peraí. Já desconectei. Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Peraí. Ouvindo? Tudo bem?
Funcionando agora? Tô ouvindo, mas está truncado o som. A sua imagem está deturpada também. Está Peraí. distorcida. Consegue ouvir bem? Tô ouvindo. Melhorou. O som está truncado, tá falhando. Ainda? Caramba. O que está acontecendo com esse som? Só pode ser. Bom, se o senhor não ouvir direitinho, o senhor me avisa. Tá ok. Ok? Ok. Minha imagem está travada? É que aqui, infelizmente, funciona. Eu não consigo saber se está travada ou não. Não, aqui para mim está travado, está embaçada a imagem. Mas o som dá para ouvir agora. Ok. É devido à conexão, não sei o que acontece aqui, não sei. Ó, o Brolio pediu para desativar os comentários, eu vou tentar desativar um segundo. Falaram que o senhor tá dando para ver e tá dando para ouvir. Então posso iniciar? Por mim pode, mas às vezes eu não ouço você. Qualquer coisa o senhor me chama, se o senhor não entender, e a gente repete. Tá ok. Ok? Ok. Sem problema. O pessoal tá ouvindo bem aí também? Esperar a mensagem do pessoal. Beleza, o pessoal ouvindo bem aí. Mandar um abraço para o Rivaldo, que ajudou com a entrevista, entrou em contato com o senhor. E, bom, começando aqui a entrevista, a gente gostaria de perguntar quem é o senhor? Quem é o senhor Eugênio? Tem várias definições. Uma é eu sou aquele jovem que deu certo. Ou seja, que não morreu antes do combinado. Estamos aí. Isso aí. De onde o senhor é? Eu sou nascido em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, em 1943. E vim para São Paulo em 1949. Certo? E iniciei minha carreira esportiva aos 13 anos de idade, no atletismo, no Esporte Clube Pinheiro, em 1957, quando a musculação era chamada de halterofilismo, ou levantamento de peso. Sim, lembro da história, né? Não tinha nascido nessa época. Qual a relação que o senhor qual a relação que o senhor tem com o bodybuilding? E conte um pouco da história do esporte no Brasil. Bom, diretamente com o bodybuilding, eu venho do atletismo, das lutas, né? Eu tive contato em final dos anos 50, 1960, por aí, no ginásio IP, onde o professor de judô, Tomé Ito, nosso sensei, nosso mestre, tinha sido Mister São Paulo em 1954. Ainda era bem arcaica a coisa mesmo, em 54 mais ainda, né? Mas eu me interessei por essa área também, porque a gente fazia mais levantamento de força, né? Treinamento com pesos, mas não voltado especificamente ao corpo como um fim em si mesmo, que é o bodybuilding, né? Mas ele era um entusiasta, além de um grande judoca, depois um grande professor de karatê, ele era um entusiasta então, no futuro chamada musculação, na época chamava-se modelagem física. E foi aí que eu comecei a me interessar, conheci alguns modeladores, né? A maioria deles eram também lutadores, eram levantadores de peso, né? E poucos se dedicavam exclusivamente para o fisiculturismo, para a musculação. Mas já haviam campeonatos exclusivos, embora a federação da época ela era eclética, né? Ela abrangia os levantamentos de peso e a chamada modelagem física.
era a Federação Paulista de Halterofilismo, não haviam entidades nacionais ainda, haviam entidades somente regionais, né? E em São Paulo nós tínhamos a Federação Paulista de Halterofilismo, que depois se desmembrou, né? E deu lugar, então, ao culturismo, ao fisiculturismo, à Federação Paulista de Culturismo e a Federação Paulista de Peso Olímpico, né? Que na sequência, já no final dos anos 70, a Federação de Culturismo, que depois passou a chamar Federação de Musculação, ela agregou os levantamentos de peso de força, né? Os chamados antes exercícios básicos e posteriormente levantamentos básicos, que é o powerlifting, né? O treinamento de potência. É isso aí. O senhor consegue me ver melhor agora? Ficou Tá melhor ou ainda travado? A imagem está boa e o som está ótimo. É que às vezes demora um pouquinho, como estava conectando. Então vamos Tem seguir que aqui. aquecer primeiro. É. Vamos lá. Quais as informações que o pessoal tinha, né, há alguns anos atrás, entre 1980, nessa época, com relação às estratégias de treinamento, suplementação, o que tinha disponível? Como que era? Bom, nos anos 80 nós já estávamos com grande material, grandes fontes de informação, já existiam os suplementos alimentares, né? As revistas estrangeiras chegavam ao Brasil em grande quantidade, já haviam algumas revistas nacionais na época, né? Para você ter uma ideia, nos anos 40, 1946, nós já tínhamos a revista Força e Saúde, ditada no Rio de Janeiro pelo Grupo Força e Saúde. Então, nos anos 80, a musculação já estava bem avançada. As informações eram plenas. Não se tinha internet, mas se tinha livros, se tinha revistas, se tinha informações vindas do exterior através de quem ia competir lá fora, não oficialmente até então, extraoficialmente, né? No final dos anos 70, início dos anos 70, a gente já começou a competir internacionalmente, né? Então, em fisiculturismo, né, em bodybuilding. Então, nos anos 80, já estávamos a pleno vapor, né? Em 1977, para você ter uma ideia, nessa época, haviam somente duas categorias de altura, conforme os competidores até 1,70 m e acima de 1,70 m. Às vezes abaixavam para 1,68 m o limite, né, de altura, a categoria A e B. E depois o campeão era o que disputava a categoria A contra a B, né? Não haviam música durante a apresentação, era uma coisa bem singela ainda, mas haviam boas competições e bons atletas para a época. Nós conseguimos, nos anos 80, aí sim, deslanchar bastante a modalidade, né? Que foi crescendo, principalmente junto à IFBB, da qual eu fui presidente da Federação Nacional da IFBB Brasil, de 1986 até 1991, quando eu saí da direção. Quer dizer, fiquei em duas gestões. Nessa época, nós já fizemos o nosso primeiro campeão internacional, Luiz Otávio Batista de Freitas, né? O primeiro Mister Universo da IFBB, peso pesado, né? E já vinham bons, grandes atletas no Brasil, já trouxemos o que hoje é o presidente da FBB, Rafael Santoya, para o Brasil, e fizemos também algumas competições mundiais aqui nos anos 80, né? Em 86, nós fizemos, ainda na minha gestão, o Campeonato Mundial da FBB aqui no ginásio Ibirapuera,
e no ano anterior o Campeonato Ibero-Americano, que durante uns anos ocupou o lugar do Campeonato Sul-Americano, que era muito bem organizado também, que nós organizamos algumas vezes. Então, nos anos 80 é que realmente houve um grande deslanche, né, da modalidade, da especialidade do bodybuilding. Isso aí. Me ouvindo bem? Pode falar. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Qual atleta que impressionou o senhor à primeira vista? Quando apareceu, ou na academia do senhor, ou quando o senhor viu, assim, algum evento ou campeonato? Foram vários, né? Porque eu, a partir de 1963, quando eu montei a academia, com lutas, artes marciais, né, principalmente, mas tinha também a modelagem física, o halterofilismo. E a partir de então começou a aparecer muita gente. Houve uma época que a academia minha era um grande celeiro, né, o Espartaco. Era o grande celeiro de atletas aqui em São Paulo, que inclusive fizeram vários campeões brasileiros e campeões internacionais. Mas, para recente, né, assim, proximamente à geração de vocês, foi o Luiz Otávio Batista, né, Luiz Otávio de Freitas, que foi o campeão primeiro Miss Universo do Brasil, que me impressionou muito, né? Eu conheci ele no Clube Pinheiros, ele tinha uma competição de levantamento de peso lá, que a minha equipe participou, e ele me procurou, dizendo que ele gostaria muito de treinar o fisiculturismo. Me impressionou por causa do braço, já que era um braço respeitável, né? E da panturrilha, que era colossal, né? Tanto é que quando ele ligou para mim, aqui é o Luiz, queria falar com você e tal. Falei, que Luiz? Falei, o da panturrilha, o dos gêmeos. Então, ele tinha uma panturrilha, uma perna monumental, descomunal, né? Ele tinha praticamente 50 de panturrilha sem ter treinado panturrilha, né? Mas em compensação, as outras partes do corpo acompanhavam muito mal. Ele tinha uma cintura larga, ele tinha ombros não muito largos, mais estreitos, né? Ele tinha dificuldade em peitoral, costas, né? Isso aí ele batalhou muito, e aí me impressionou pela dedicação, pelo foco, pela disciplina, que todo atleta, todo grande campeão tem. Mas os que são excepcionais em termos genéticos também são excepcionais no seu foco, na sua disciplina, né? E o Luiz Otávio conseguiu resultados espetaculares, para dizer a verdade, com relação aos outros itens do corpo, né? Porque bodybuilding não se compete em tamanho, mas em qualidade, né? Em muscularidade, proporção, definição. Então é o melhor físico, melhor construído, né? Então não adianta o cara ter uma perna colossal e braços gigantes se não ter as outras partes musculares igualmente desenvolvidas. E isso é um grande mérito desse então jovem Luiz Otávio, hoje já com 60 e poucos anos, morando na Califórnia, né? Mas foi um que me impressionou muito. Mais recentemente, agora já para os anos 2000 e pouquinho, foi o Alex dos Anjos, né? Que é o contrário do Luiz Otávio, tinha um tronco espetacular e pernas de sabiá. Então, ele também conseguiu colocar uma panturrilha razoável, que tornasse o corpo mais equilibrado, né? E com isso ele ganhou vários campeonatos internacionais, inclusive o Mundial pela NABA e outros eventos importantes a nível internacional. Foram os dois assim que eu me lembro agora, que me impressionaram, cada um do seu jeito, né? Ambos disciplinados, né? Eu costumo brincar que enquanto um eu precisava bater nele para ele parar de comer, que é o Luiz Otávio, o outro tinha que bater para comer, né? Então, e apesar dessas diferenças, né? Eles ambos se conseguiram o máximo, né? O apogeu, certo?
O pessoal perguntou também aí na live, eu achei interessante, onde foi que o senhor conheceu o Alex dos Anjos? E nas competições em São Paulo, né? Ele veio de Minas Gerais para competir, ficou campeonatos menores, tipo regional, mineiro e tal, mas a perna era um desastre, né? A perna era um desastre. E ele veio, me procurou, né? Me procurou, nos conversamos, sempre muito simpático, muito educado, né? E eu falei para ele, ó, você precisa melhorar essa perna. Muita gente dizia que era bobagem, que o tipo de panturrilha dele realmente é uma panturrilha muito longa, né? Porque apesar de ele não ser alto, ele é do biotipo longo, né? Ele parece alto, embora tenha no máximo 1,70 m, né? De altura. E a panturrilha, a perna dele é ida, né? E fiz desenvolver. Mas ele veio treinar então comigo, veio para São Paulo, até hospedei na minha casa por um tempo. Eu tenho uma casa pequena no fundo, onde morava e agora mora a minha sogra, aniversário hoje, 93 anos. E o Alex morou aí um tempo, então deu para mim pegar o cara e trabalhar direitinho, né? E então fizemos várias tentativas. A parte de cima crescia com uma certa facilidade, a coxa razoável, mas a panturrilha foi o grande trabalho. Chegamos a Aí despertamos o músculo e ele conseguiu um físico excepcional. Houve durante um tempo, hoje não mais, mas houve durante um tempo que o Alex era imbatível no Brasil e até fora do Brasil. Voltou aqui? Deu uma... Continuei falando, não sei se deu para ouvir aí. Não, tranquilo, é só deixar salvo depois, eu peço para um dos estagiários deixar salvo aqui. Obrigado. E fica tudo certo. Me viu pelo imprevisto, é ao vivo, viu, pessoal? Ao vivo é difícil. Bom, seguindo aqui, peraí, o pessoal pediu para eu desativar os comentários aqui, eu vou desativar só para não cair, tá? Mas mandem aí o que vocês quiserem mandar depois no inbox, fiquem à vontade. Pronto. Me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode falar. Então tá ok. Para o próximo aqui. O senhor respondeu essa outra pergunta, o atleta que impressionou. Qual a importância do senhor, que o senhor acha, assim, né, na opinião do senhor, para se tornar um grande atleta, um bom atleta? O que o senhor acha que precisa? Quais os quesitos necessários? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O termo atleta é assim, bastante genérico, mas vamos dizer, um fisiculturista competidor, isso, né? Um fisiculturista, um bodybuilding competidor sério, ele tem que começar com uma boa base genética. Não precisa ser uma genética excepcional. Sem isso, ele não vai passar de um físico mediano. Mas junto com a genética assim, física, ele precisa também ter a cabeça boa. Precisa ser inteligente, precisa saber discernir as coisas, né? Uma grande dificuldade que o profissional que trabalha com o atleta tem é que o atleta o obedeça, principalmente hoje em dia, né?
Hoje em dia é muito complicado. Por exemplo, o atleta, você prepara um programa de treinamento, que eles chamam de rotina, prepara um programa de nutrição, né, etc. E ele acaba ouvindo um outro, um terceiro, um quarto, um quinto, um oitavo, um décimo, faz uma salada. Então, esse não vai chegar a ser campeão nunca. O atleta tem que acreditar no técnico dele, ou troca de técnico. Né? Eu digo técnico, hoje tem outros nomes, o treinador. Né? O treinador ele tem que ser não propriamente respeitado, né? No sentido de respeito e tal, mas no sentido de se fazer acreditar. Né? Então, a disciplina é fundamental. Sem disciplina, o atleta tem que gostar de fazer dieta. Coisa que ninguém gosta, o atleta gosta. Não vê a hora de começar a fazer dieta. O atleta não pode falhar os treinos, ele tem que ser disciplinado, ele tem que cortar muitas vezes a sua vida, assim, ações na sua vida social, por exemplo. Né? Nem tudo é possível ele se unir a um grupo de baladas, em festas, usar muito álcool. Eu não estou dizendo que ele não vai viver a vida normalmente, vai namorar, vai em festa, vai beber suas cervejinhas, se for o caso, tal, mas ele não pode se dar ao luxo dessa frequência. Ele tem que ser academia, treino, repouso, boa alimentação e o resto. Né? Aí ele vai ter resultados. Então, no meu entender, resumindo, né, ele precisa ter, primeiro, uma boa genética e a disciplina e o foco. Há quem acredita, e eu também, que é também uma característica genética do indivíduo. Né? Ele precisa ter vontade, disposição para encarar o trabalho sério. Né? E se abster de algumas brincadeiras, vamos dizer assim, ele vai ter que se abster muitas vezes de ir a uma festa, principalmente quando estiver em dieta, né? E etc. Basicamente é isso aí. E acreditar no profissional que está orientando ele. Respondido? Espero que sim, né? Me ouvindo bem aí? Ouvindo bem. Só queria acrescentar o seguinte: muitos me procuravam, né? Eu, praticamente, só estou trabalhando hoje com um aqui na minha academia. Muitos com o intuito de ganhar dinheiro. Né? O cara nunca competiu, nunca entrou nem num estreante e pergunta quanto estão pagando. Se quiser começar, acho um grande potencial físico, né?
Tem uma travada aí. Isso, eu tive que reconectar aqui, acho que é devido ao horário. Tá me ouvindo bem? Tá ruim a transmissão. Agora sim. Por que as outras não deu? Me ouvindo? Será que é lá? A internet lá, que é daqui, ó. Tá limpinha. Agora sim, voltou. Voltou? Voltou. Voltou, mas sua imagem está... Me ouvindo? Tô ouvindo. Mal, mas estou. Eu tive que... A internet tá ruim. Quase em cima do modem. Consegue me ouvir Estou agora, ouvindo, né? mas truncado. Me vê. Estou vendo, mas a imagem está embaçada. Bom, o importante é o senhor. Se meu rosto nem aparecer, ótimo. Dá para ouvir, senhor. continuamos. Continuamos, então. O senhor tinha encerrado? Sim, eu falei alguma coisa, a um adendo, né, a relação do atleta, né, da pessoa que quer se tornar um atleta, e terminei. Tá, ok. Seguimos para a próxima aqui, que era um top 5 feito pelo senhor. Cite um top 5 com atletas. Da atualidade, internacionais? O senhor que manda. Como o senhor preferir. Esse negócio de top 5, team, etc., é meio complicado, porque você vai acabar falando de alguns atletas e não citando outros tão, ou às vezes até mais importantes na opinião de outros, né? Eu acho que, historicamente, no esporte chamado bodybuilding, né, musculação de competição, nós temos alguns personagens que vale a pena citar.
O primeiro foi considerado o primeiro bodybuilding moderno da história, segundo o próprio Joe Weider, né? Que é o Eugene Sandow, Frederick Miller. Eugene Sandow é o nome artístico dele. Esse cara foi o primeiro, e acho que tem, primeiro assim, oficialmente, né? Havia outros. Primeiro famoso mundialmente, que era um homem forte e se tornou também um bodybuilder. O segundo, que eu considero um grande marco na mudança do homem forte para o bodybuilding, o nascimento, o registro do nascimento do esporte bodybuilding, foi o John Grimbeck, né? John Grimbeck era também um acrobata, um ginasta, um levantador de peso olímpico da equipe americana de levantamento, e por volta dos anos 50 ele se especializou no bodybuilding. Então ele é um marco do bodybuilding moderno, onde o nosso conhecimento já havia atingido um certo patamar do qual todos os demais que vieram beberam naquela fonte, né? Nesse meio tempo, não podemos deixar de citar também dois que fizeram história ao mesmo tempo, tanto nos palcos como no cinema, que foi o americano Steve Reeves, né? E o inglês Reg Park. Reg Park foi o primeiro atleta a pisar nos palcos de competição com mais de 100 quilos de peso, para 1,87 m de altura. E, finalmente, temos o outro grande marco, que não pode deixar de ser citado, que foi o grande impulsor do Mr. Olímpia e do esporte em geral, que é o Arnold Schwarzenegger, né? Então, esses, para mim, são os grandes marcos, né? Mais modernamente, nós tivemos, e antes até tivemos outros grandes atletas, mas se for para falar entre 5 ou 6, esses são os grandes marcos do fisiculturismo moderno, que marcaram a época, marcaram a sua história, né? Com os seus físicos e o seu comportamento, né? A sua condição de se impor em outras áreas também, né? É isso aí. Eu sempre... Diga, pode falar, Felipe. Pode falar. Eu sempre pergunto porque, assim, o pessoal não tem, muitas vezes, conhecimento de quem são esses que o senhor citou. Isso é muito importante, porque o senhor cita alguns nomes que tiveram importância, que o pessoal não conhece e que vale a pena pesquisar sobre, né? Tem gente que não sabe quem foi Steve, não sabe quem foi Reg Park, não sabe quem foi Sandow, enfim. Isso é muito interessante, né? E não são nada atuais, né? Se for parar para pensar na época, 1800 e não sei quanto, não, agora ao certo, quanto foi que o Eugene Sandow fazia lá o levantamento de peso e tudo mais. Faz um tempinho. É muito interessante. E gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para o senhor, ainda tem tempo de live. O que o fisiculturismo representa para o senhor, na vida do senhor e na história que o senhor tem com o fisiculturismo? Só vamos lembrar que Eugene Sandow, a estatueta de Eugene Sandow é o prêmio do Mr. Olímpia. Para você ver a importância do Sandow. O Sandow é o equivalente ao Arnold Schwarzenegger dos anos, final dos anos 1800, 1900. Ele era internacionalmente famoso. E não havia cinema, não havia televisão. Thomas Edison, inventor do cinema, entre outras coisas, fez a primeira curta-metragem com o Eugene Sandow, para você ter uma ideia da importância do cara. O Grimbeck não fica atrás. Ele foi também escritor de livros, foi um cara com grande potencial intelectual, né? O Reeves foi o ator mais bem pago da Itália durante muitos anos. O Reg Park, até hoje, já falecido há muitos anos,
era reconhecido como o Hércules do cinema, um cara que ficou mundialmente famoso. E, inclusive, o pai, né, do Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger sempre cita o Sim. Reg Park. E, finalmente, o próprio Arnold Schwarzenegger, que dispensa comentários, né? Modemzinho. Então, agora qual a pergunta? Desculpe, eu entrei no outro raciocínio e esqueci a pergunta. Aqui, o que o fisiculturismo representa para o senhor e na vida do senhor? Bom, O que o foi? fisiculturismo representou para mim a minha existência, né? O meu ideal de vida. Não exatamente ele, mas o esporte em geral, principalmente os aspectos que envolvem a questão de saúde, de qualidade de vida, né? De melhora na saúde cardiovascular, na saúde musculoesquelética, na saúde orgânica da pessoa. Em 1963, quando eu montei a minha academia, no início dos anos 60, a minha academia foi apelidada de Tenda dos Milagres, porque a ciência não explicava o que lá acontecia. Não era milagre, é o fisiculturismo. Não necessariamente o fisiculturismo de competição. E com a minha academia, eu criei meus 3 filhos, né? Dei nível superior universitário para os 3, né? E construí minha... Não fiquei rico, mas eu vivi razoavelmente bem, né? Pude comprar uma motocicleta que eu adoro, tenho até hoje, ando de moto, gosto muito. Tive uma vida assim modesta, mas dentro de um padrão aceitável de existência. Isso que me deu foi o esporte, foi a minha academia, né? E os amigos, que o grande mérito que se tem quando se realiza ações na vida de importância, como modesta parte nós fizemos, são os amigos aos quais você soube se chegar e se compor, né? E com os quais eu tenho até hoje, né? Salvo aqueles que já partiram, mas os que aí estão são todos ainda meus amigos, né? E são com eles que nós fizemos um belo trabalho pelo esporte. Hoje eu tenho a satisfação de ver os filhos ou netos desses amigos, como acontece com o meu filho, por exemplo, realizando os eventos, os campeonatos, né? E agora não por causa da pandemia, mas assim que possível vão voltar à ativa com a realização de campeonatos. Então, muitos amigos hoje que realizam campeonatos internacionais, nacionais, há também o meu filho, né? Que no começo não se interessou, no fim acabou fazendo faculdade de educação física e passou a se interessar. Então, tudo isso é uma construção que foi feita junto com o bodybuilder, né? Ver a minha mãe, por exemplo, começar a treinar musculação aos 82 anos, indo treinar. Ela começou, sempre é tempo, né? Ela começou com 82 anos porque caía muito e o médico falou, olha, vai ter que ir para uma cadeira de roda. Eu falei, não, vai para a academia. Naquele tempo, um cara de 50, 60 anos na academia era chamado de velho, né? E ela causou alvoroço, né? Na época, né? E ela se fortaleceu, nunca mais caiu e treinou até, se não me engano, 96 anos de idade. Faleceu com 101. Mas isso e outras histórias de vida, né? Pessoas que mal conseguiam andar e viraram atletas, né? Então, essas coisas realmente me emocionam, de ver o que esse esporte pode fazer em prol da vida das pessoas em termos de saúde, de qualidade, de vontade de viver, de alegria de viver, etc. Isso que é importante, né? Respondida a pergunta? Acho que sim. Ok, eu peço desculpa mais uma vez, inclusive ao pessoal que assiste
por problemas técnicos, são coisas que acontecem, é feito ao vivo, é muito difícil. Deixa eu mostrar o Wilson. Esse aqui é o Wilson, professor Nossa, Wilson. muito prazer. Ele está me assessorando aqui, porque eu também não entendo muito disso, tá? O professor Wilson está tá certo, eu agradeço. fazendo pós-graduação lá na Faculdade de Medicina da USP, no CECAP, não, Biodelta, né? E ele é um profissional bastante competente e me ajuda aqui nessas lives, tá? Obrigado, Wilson. Eu imagino. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Pela sua pós-graduação, estudos. E podemos continuar? Claro, quando quiser. Okay. Eu preparei uma entrevista com o senhor diferente do padrão que eu preparo com os outros entrevistados. Por quê? Porque o senhor, eu acredito que tem alguma outra coisa diferente para poder contar, por o senhor ter trabalhado com alguns outros atletas que eu pude pesquisar antes de fazer a entrevista com o senhor. Eu vi que o senhor trabalhou com o Luiz Otávio, com o Wilson Santos, com alguns outros atletas, inclusive que eu postei foto aqui. Não sei se o senhor já viu as fotos que tem do senhor aqui nesse Instagram. Não, eu não vi. Vou abrir. Depois o senhor, procuro bastante. O que o senhor gostaria de dizer assim, para o pessoal que está começando hoje, que inicia no esporte há pouco tempo? O que o senhor tem a mandar de mensagem para esse pessoal? Qual é o recado que o senhor tem? O que o senhor gostaria de agregar na vida desse pessoal que chega agora, que vem conhecendo musculação agora que está começando a ter um avanço, assim, principalmente com tecnologia, o pessoal tem um acesso mais fácil às coisas? Qual é o recado que o senhor tem para passar? Bom, primeiro você falou em tecnologia. Na realidade, se você tiver um par de halteres e uma barra, você tem material suficiente para até se tornar um campeão. Não há necessidade de grandes tecnologias, embora o equipamento mais sofisticado... mas informação, claro. E isso nós temos à vontade. Agora tem que tomar cuidado com as informações. Mas, resumindo, o que eu aconselho a quem começa agora é, principalmente, que veja a musculação ou o treinamento resistido, né, como academicamente é chamado, como uma atividade física extremamente benéfica. É uma atividade física de saúde, uma melhor condição de aparência física. O jovem geralmente busca academia para isso, tanto homens como mulheres, né? Hoje está muito bem demonstrado que a musculação é superior a qualquer atividade física, é ótima, é bem-vinda e é saudável. Tanto é que as campanhas de saúde pública recomendam o quê? Atividade física. Qualquer atividade física é benéfica, mas as pesquisas científicas são unânimes, já há algumas décadas, a mostrar que a musculação, o treinamento resistido, é o que melhor desenvolve as qualidades funcionais, as qualidades de saúde do organismo como um todo. Muita gente ainda acredita que é necessário fazer atividade aeróbia para melhorar o sistema cardiovascular. Não é verdade. A musculação também melhora o sistema cardiovascular e muito, muito, no sentido das pessoas se condicionar melhor para eventos de alta intensidade, que é, por exemplo, um infarto, uma emoção muito forte, né? Tem pessoas que morrem sem ter problema cardíaco por causa de uma emoção muito forte, né? Uma situação de esforço máximo. E, para isso, a musculação também tem seus benefícios bastante documentados pela ciência. Não é só como se acreditava há décadas atrás, que a musculação só servia para criar músculo. Não. Ao mesmo tempo que o jovem desenvolve os seus músculos, modela o seu corpo, ele também emagrece, ele perde gordura, ele melhora o seu sistema cardiorrespiratório, o seu sistema locomotor como um todo, né? Todos aqueles aspectos funcionais do treinamento são conferidos a quem faz apenas a musculação. Claro que pode agregar outras atividades também.
a corrida, o ciclismo, as lutas, né? Mas se fizer só a musculação, está de bom tamanho. Agora, faça com disciplina, procure se orientar bem, procure respeitar o professor, coisa que hoje o pessoal não costuma fazer, né? As academias são obrigadas, por força de lei, a ter profissionais de educação física na sua academia. Nós somos obrigados a ter. Por quê? Para ficar de enfeite? Não, é exatamente para orientar as pessoas que começam. A gente aprende todo dia, né? O conhecimento humano não é estático, ele é dinâmico. A verdade que nós temos hoje pode não ser a verdade de amanhã. Embora existem coisas que não mudam, como citei na live anterior, lá, o que não muda? O martelo. O martelo foi inventado há milênios e continua sendo útil, tem a mesma utilidade, não tem nada melhor que o martelo. Mas já existem os martelos mecânicos, eletrônicos, etc. Mas o martelinho para bater um prego continua existindo, assim como outras coisas. Agora, a verdade que nós temos hoje pode não ser a verdade da manhã, é verdade, isso é fato, né? Mas as pessoas têm que respeitar a verdade de hoje. E é em função da verdade de hoje que os cientistas se reúnem em torno de um tema para verificar se aquilo é, de fato, o que se apregoa, né? Então, o meu recado para o pessoal é esse, né? Façam a atividade física como uma imposição da própria natureza humana, né? A necessidade de fazer exercícios, né? E seja lá o que vier, é bem-vindo, porque muitos não conseguem, a maioria, né? A esmagadora maioria não consegue grandes físicos, mas consegue saúde, bem-estar, qualidade de vida, melhora a força, melhora a resistência, melhora a flexibilidade, né? Etc. Isso é que é importante. E depois, quando chegar à minha idade ou mais, né, quando chegar lá para os 80 anos, a pessoa vai agradecer. Porque é isso que faz com que os meus amigos com mais de 80 estejam aí com plena disposição, plena energia. Foi isso que levou. O exercício, a musculação rende até juro. Né? O treinamento que fizeram na sua juventude, muitas vezes continua dando benefícios na velhice, mas o melhor é continuar treinando. É isso aí. Tá, ok. Bom, nós temos mais 7 minutos ainda, consegue me ouvir? Estou ouvindo bem, pode falar. Alô, consegue me ouvir, senhor Eugênio? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, nós temos mais 7 minutos aqui. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer... Gostaria de agradecer ao Rivaldo, nosso estagiário aqui, que arrumou a entrevista com o senhor, foi lá atrás do senhor, mandou mensagem. Gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou, o senhor exclusivamente por topar e ceder 1 hora do dia do senhor. Queria pedir desculpa mais uma vez pela internet, aí, pela conexão ruim. E, bom, para poder encerrar aqui, eu gostaria de fazer a última pergunta. Se o senhor tivesse que definir o fisiculturismo com uma palavra só, qual palavra seria? Uma palavra só. Paixão. Paixão, tá A gente certo. tem que se apaixonar por aquilo que faz. Né? Se não tiver paixão, esquece. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer ao senhor, espero que o senhor tenha gostado da entrevista, venho pedir desculpa mais uma vez, e gostaria de dizer também que portas abertas aqui ao senhor, sempre que o senhor quiser, se o senhor quiser gravar uma live, quiser mandar alguma mensagem, alguma foto, vídeo, independente do conteúdo que seja, o senhor sempre vai ter um espaço reservado aqui, viu? Espero que o senhor tenha aproveitado, tenha falado um pouco aí do conhecimento. E se o senhor achar que ficou faltando muita coisa, que com certeza eu acho que o senhor tem muito mais história, muito mais coisa para poder contar, fica à vontade que nós estamos abertos aqui. Ok, eu que agradeço a oportunidade, é importante, na minha idade, continuar sendo útil, eu espero que eu tenha sido útil, né? Eu acho que a gente só morre, o dia que perdeu a utilidade pode morrer, porque não serve mais para nada mesmo, aí você está velho, né?
Então, essa oportunidade que vocês me dão nessas lives aí, né? É uma oportunidade de eu ser útil àqueles que estão interessados nessa área, né? E estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Agradeço, vou encerrando a live aqui, vou tentar salvar aqui, se eu não conseguir eu peço para alguém salvar. Muitíssimo obrigado, foi um desafio fazer essa live aqui, manter ela funcionando direitinho, áudio, perguntas, tudo. E muito obrigado, viu, Eu que senhor agradeço. Eugênio? Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado ao pessoal que assistiu também, que acompanhou. Gostaria de agradecer todo mundo. Aqui o negócio não para. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Com Deus.